Fala, meu concurseiro, é um prazer imenso estar falando com você. Meu nome é Leonardo Favarin. Nós vamos trabalhar aqui com o Código de Ética do Banco do Brasil, perfeito? Primeiramente, você tem que tomar cuidado, né, com as aulas que temos por aí, porque muitos acabam vendo o Código de Ética anterior, tá? Então acabou ficando desatualizado porque a gente tem um novo Código de Ética que foi, na verdade, um processo entre 2021 e 2022. Então, esse Código de Ética do Banco do Brasil é o Código de Ética 2022, perfeito? E o que pode vir na tua prova sobre o Código de Ética? Galera, o Código de Ética, ele busca, de uma forma bem preliminar, né? De uma forma, buscar o respeito entre os indivíduos no seu local de trabalho, maravilha? O respeito dos funcionários da alta administração uns com os outros, tá? E também evitar que gere qualquer problema, né? Evitar qualquer tipo de assédio, qualquer tipo de desrespeito, piada, deboche, informações, evitar que vaze informações. Então tudo isso daqui a gente vai observar nesse Código de Ética. Aqui eu botei o sumáriozinho, mais ou menos, porque a gente tem os princípios éticos que estão no Código de Ética expressamente. A gente tem os princípios da administração pública também, que a gente vai estudar. A gente tem o conflito de interesse. Muitas das vezes você que exerce uma atividade pública, não é, dentro da administração pública, seja ela direta ou indireta, você muitas das vezes está diante de um conflito de interesses. O que é o conflito de interesse, gente? Às vezes você tem o seu interesse privado. E esse interesse privado, muitas das vezes, ele colide com o interesse da administração pública. Então você está diante de um caso que você tem que seguir o interesse da administração pública, pelo princípio da impessoalidade, pelo princípio da moralidade administrativa, tá? Então cuidado com isso. Outro ponto também que a gente tem que estudar, e obviamente a gente vai estudar nesse Código de Ética, é a ouvidoria interna, perfeito? Onde a ouvidoria interna ela tem um papel fundamental relativo a recebimento de denúncias, reclamações ou ações propriamente que ocorreram dos funcionários dentro da agência e pode gerar determinadas sanções. Maravilha? Então vamos estudar aqui o Código de Ética de uma forma bem tranquila. Primeiramente, a gente tem que saber o que é o Código de Ética. O Código de Ética, galera, ele é um documento, tá? Ele não é uma lei propriamente, ele é um documento dentro do Banco do Brasil, onde disciplina a conduta do corpo funcional do Banco do Brasil. Perfeito? Essa conduta que a gente tem é uma conduta administrativa, perfeito? Só que cuidado, gente, às vezes cai muito em prova, porque não é meramente a conduta na atividade profissional. A gente tem que observar que fora da agência, ele também está com a camisa do Banco do Brasil, perfeito? Então a gente sabe, ou deveria saber, que muitas das vezes você está diante de uma situação onde há um conflito de interesse, mesmo não trabalhando diretamente ali no momento no banco. Então, cuidado que a atividade da conduta pode ser tanto na atividade profissional quanto na atividade pessoal que gera ligação ao Banco do Brasil. Perfeito? Então, tanto é que há um tempo atrás foi debatido sobre se era um funcionário do Banco do Brasil que estava na manifestação, né? E aí você vê, mas ele está de férias, ele está de licença, ele está afastado, ele não estava trabalhando? Não, gente, mas ali ele continua sendo funcionário do Banco do Brasil. Assim como ocorre também com as outras profissões, juízes, membros do Ministério Público, policiais, mesmo não estando diretamente em serviço policial, ele não pode ali fazer, né, as suas atividades pessoais em conflito com a atividade profissional, tá? Então cuidado com isso. Mas aí você observa, o Código de Ética é um documento que consolida o que o Banco do Brasil espera do seu corpo funcional, perfeito?
Mas para a prova, o que é corpo funcional? Porque a gente tem que tomar cuidado. A gente pensa muito assim, o corpo funcional, ou o público-alvo, conforme está aqui, ele tem a sua aplicação. E a gente tem que tomar cuidado, gente, que o código de ética ele pode ser aplicado, por exemplo, na Europa. Ele pode ser aplicado nos Estados Unidos. Então, cuidado, não é apenas aplicado no Brasil, tá? Então, fique ligado nisso na hora da prova. Se vier cobrando sobre o código de ética e sua aplicação fora, ele pode ser aplicado também aos funcionários no exterior. Perfeito? Então, vamos lá. Primeiro, na hora da tua prova, ele deve ser aplicado para auto-administração. Mas cuidado, o que é auto-administração? Primeiramente, você tem que observar que auto-administração, né, o pessoal, o Papa, os bispos, arcebispos, dentro do Banco do Brasil é quem? Os conselheiros, presidente, vice-presidente, diretores. Outros bancos adotam até ser superintendente, né? Aqui é diretores, inclusive de empresas controladas do Banco do Brasil. Então a gente tem a Cobra Tecnologia, a BB Fininvest, BB Vest, BB não sei o que, né? Tem um monte de BB. Então cuidado na hora da prova que a gente tem os conselheiros, presidente, vice-presidente, diretores. Cuidado! Eles, por fazer parte da auto-administração, eles têm uma relação muito política, né? Também você vê o presidente do Banco do Brasil. Ele é escolhido pelo presidente da República. Então, cuidado que o Código de Ética do Banco do Brasil tem uma aplicação subsidiária para eles. Significa dizer o quê? Olha só, você tem que respeitar o Código de Ética? Tem, assim como todos os funcionários, colaboradores, né? Só que vocês, gente, cuidado, vocês também têm um Código de Ética da Administração Pública. Por quê? Porque vocês têm quarentena para entrar, quarentena para sair, temos leis das estatais que criam, né, determinadas regras. Para você ser presidente de um banco público, você não pode ter envolvimento político-partidário em determinado prazo. Então, você tem uma regra específica e própria para você, porque você pertence à alta administração. Mas você, por ser um funcionário também, que está no banco, executa as tarefas, tem subordinados com vocês. Então, nesse caso, você também tem que aplicar o Código de Ética do Banco do Brasil. Então, primeira coisa, o Código de Ética do Banco do Brasil é aplicado para a alta administração. Aí vem, é aplicado para o presidente? Sim. Vice-presidente, diretores, conselheiros? Sim. Segundo, aos funcionários lotados no Brasil ou no exterior. Então, tem lá, por exemplo, uma agência do Banco do Brasil lá em Portugal, lá em Orlando, Flórida, Miami, aplica o código de ética? Sim, aplica o código de ética. Perfeito? Tranquilo? Então, cuidado com isso na hora da prova, tá? No Brasil e no exterior, a todos os funcionários, no caso, os empregados públicos, né? Os escriturários do Banco do Brasil. Agente comercial, entre outras coisas, né? Colaboradores. Aqui, galera, não é propriamente funcionários, né? Aqui a gente tem que observar que é outra relação contratual que não é a dos funcionários. Estagiários, aprendizes, dirigentes, empregados de empresas contratadas. Aqui, ó, e empregados de empresas contratadas. Então, por exemplo, aplica o código de ética, ele tem que obedecer o código de ética, mesmo ele sendo segurança da empresa de vigilância que aplica o serviço dentro do Banco do Brasil? Sim, aplica também a ele, tá? E olha aqui que interessante, aos demais, aqueles que estejam atuando ou prestando serviço em nome do Banco do Brasil ou para o Banco do Brasil, que esteja prestando serviço em nome do Banco do Brasil ou para o Banco do Brasil. É claro, gente, que, poxa, prestando serviço ou prestando entrega de produto, né, um serviço no conceito amplo, a gente tem. Então, aqui seriam os terceirizados, né, e entre outras empresas. Perfeito? Tranquilo? Então, a gente viu aqui o público-alvo na hora da tua prova, alta administração, aos funcionários, colaboradores e os demais. Perfeito? E, obviamente, a gente tem que obedecer aqui, ó, volta para mim. Então, a gente está vendo aqui o que é corpo funcional, né? Então, alta administração, os funcionários, colaboradores e demais, né, empregados que estão vinculados à prestação de serviço para
no Banco do Brasil ou para o Banco do Brasil, tá? E olha só, o código de ética, gente, cuidado, ele tem um prazo de revisão, perfeito? Então, o documento deve ser revisado a cada 3 anos. Marca isso daqui, que isso daqui pode vir na tua prova, tá? Isso daqui a gente tem que obedecer, seguindo uma regra, significa o dizer o quê? Que olha só, vamos ter alteração, vai ocorrer mudança do código de ética, tá? Porque a gente vai fazer uma revisão dele. Então, a cada 3 anos, essa é a regra. E toda regra tem exceção. Extraordinariamente, a qualquer tempo. Olha que interessante na hora da tua prova. Então, cuidado. Primeiro, a gente tem uma revisão. Agora bota aqui, ó, conceito. Revisão. A gente fala em revisão ordinária, né? Porque a revisão ordinária, gente, não aconteceu nada, nenhum problema. Tá tudo lindo, código de ética fluindo, todo mundo perfeitinho, bonitinho. Mas sempre vai fazer essa revisão a cada 3 anos? Sim. O conceito dessa revisão ordinária, gente, significa dizer que a gente está revendo todo o código de ética, tá? Vamos rever ele todo, vamos ver se realmente tem algum detalhezinho, que ocorreu uma mudança, que a interpretação está meio esquisita, né? Então, vamos revisá-lo a cada 3 anos. Porém, a gente tem a famosa revisão extraordinária. Extraordinária. Nessa revisão extraordinária, pode ser a qualquer tempo. Então, a ordinária, 3 anos. Extraordinária, a qualquer tempo. Nessa revisão extraordinária, entende que ocorre, na verdade, algo novo que perceberam que não está no código de ética e falaram assim, caraca, a gente não colocou isso. Vamos fazer aqui uma revisão, vamos ajeitar isso daqui? Vamos. A qualquer tempo. Vamos fazer? Vamos. Então, na revisão extraordinária é para pegar pontos específicos do código de ética, perfeito? Né? Então, por exemplo, o presidente da Caixa Econômica responde a assédio e tal. Aí o Banco do Brasil, caramba, a gente tem isso no nosso código de ética? Tem? Ah, então beleza, maravilha, tá? Porque surgiram fatos novos ali e a gente tem que observar se esse ocorrido em outros bancos, em outros lugares, novas tecnologias podem ser inseridas no código de ética, tá? Aí a gente faz uma revisão extraordinária para tratar de pontos específicos, perfeito? Então, cuidado na hora da prova sobre o instrumento, a aplicação do código de ética, isso daqui é básico, tá? Isso daí pode vir basicamente na tua prova, acertou, maravilha, errou, dançou, né? O corpo funcional, o código de ética, você viu o que é o corpo funcional, você viu a revisão dele e quem é o pai da criança. Esse código de ética foi elaborado pela Diretoria de Gestão da Cultura e de Pessoas, com a participação de vários colegas, validado por todas as unidades estratégicas do Banco do Brasil, pelo Comitê Executivo de Pessoas e Cultura Organizacional, Conselho Diretor e Conselho de Administração. Então, foi elaborado pela Diretoria de Gestão da Cultura e de Pessoas. Então, foi elaborado. Elaboração. Diretoria de Gestão da Cultura e das Pessoas. Quem validou? Tem que passar, né? Por todo o trâmite. Validação. Unidade Estratégica do Banco do Brasil, Comitê Executivo de Pessoas e de Cultura Organizacional, Conselho Diretor, Conselho de Administração do Big Brother, do BBB, né, do Banco do Brasil. Então, olha que interessante. Aí você lembra, os conselheiros diretores, conselheiros de administração, os conselheiros pertencem à alta administração, né? Foi maravilha, galera. Dúvida? Vamos seguir aqui. Código de ética, agora a gente tem que ver exatamente a manifestação do código de ética e muitas das vezes ocorre o quê? A denúncia, né? Então, em alguns momentos podem ocorrer denúncias dentro do Banco do Brasil. Muitas das vezes ocorre dentro de grupos de WhatsApp. A gente sabe que o código de ética ele busca exatamente manter o respeito. O respeito que o corpo funcional tem com os clientes, com fornecedores, com parceiros de negócios,
com o próprio governo, acionistas, cotistas, com os concorrentes. Então, todo esse relacionamento que a gente tem que ter respeito ao corpo funcional. E, obviamente, a gente tem que tomar cuidado, né? Que a gente tem... eu acabei esquecendo de falar uma coisa sobre a quarentena. Eu acabei esquecendo de falar sobre a quarentena da alta administração. Cadê? Que, um diretor do banco recebeu uma proposta para assumir de imediato o cargo de CEO de uma fintech de pagamentos digitais. Fintech de pagamentos digitais. Nesse caso, o diretor deve cumprir a quarentena, que consiste no período de interdição de 4 meses a partir da data de exoneração, tá? Então, no próprio Código de Ética fala 4 meses a partir da data de exoneração. Cuidado com isso na hora da prova, tá? Orientamos a alta administração a observar as normas jurídicas que lhes são aplicáveis no exercício da função. Também os estatutários observarem o Código de Ética de Conduta da Administração Pública, conflito de interesses, tudo isso daí a gente tem que observar, tá? Deixa eu puxar aqui para a ouvidoria interna. Obviamente a gente tem um canal que, deixa eu pegar aqui a ouvidoria interna do Banco do Brasil. Cadê a ouvidoria interna? Primeiro, a ouvidoria interna, gente, serve exatamente como central de ajuda para te ouvir. Mas a gente observa que a ouvidoria interna é diferente do que ocorre nas situações, por exemplo, o cliente que reclama de o banco estar lotado, tal, que a gente tem a ouvidoria dos clientes, a gente tem a ouvidoria interna, perfeito? Essa ouvidoria interna é um canal propriamente de denúncias, né? De os funcionários obterem ajudas, tá? Então pode a ouvidoria interna também ser responsável exatamente no tratamento, né, de dúvidas e de denúncias, perfeito? Obviamente no Código de Ética do Banco do Brasil fala que a valorização sobre a manifestação, perfeito? No momento que você vê algo que infringe diretamente o Código de Ética do Banco do Brasil, você tem o dever de denunciar, perfeito? Então, cuidado, tanto é que eles botam um quadrinho aqui, ó. Meu gestor me mandou fazer algo que fere o Código de Ética. O que eu faço? Primeiramente, você tem que conversar com o seu gestor, verificar se não houve problema de comunicação. Se você percebe algo que fere o Código de Ética, busque ajuda na ouvidoria interna ou em outro canal do banco. Você não pode ser conivente com os atos que violam o Código de Ética. Isso é importante. Aí eu botei no quadrinho aqui, fazer uma denúncia cedo do duro? Não. Obviamente você sabe que se você não fizer a denúncia, você pode ser responsabilizado de forma solidária. Então cuidado, gente. Se você receber algo para fazer que você perceba que pode inferir o Código de Ética, pode ferir o Código de Ética, e não apenas o Código de Ética, qualquer outra lei, qualquer norma jurídica, obviamente você tem que perguntar para o teu chefe, chefe, é realmente isso que eu entendi que eu faça? Você sabe que isso daí é proibido legalmente, né? Então, obviamente, se ele mandar você fazer, e sim você tem que fazer, você tem que encaminhar, e você, obviamente, você fala, ó, isso vai infringir o Código de Ética, e se ele mandar você fazer, você vai para a ouvidoria interna, porque é o canal exatamente para ajudar nessas atividades. Aqui, ó, toda denúncia deve ser formalizada no registro. Procure responder as seguintes perguntas. Isso está na ouvidoria, tá? Então, ó, e obviamente tem telefone, tem e-mail, ouvidoriainterna@bb.com.br, tá? Toda denúncia deve ser formalizada? Toda. Quem está sendo denunciado, o que ele fez, perfeito? Os fundamentos de fato e de direito, o que aconteceu, quando ocorreu o fato, né? E se há testemunhas ou provas, perfeito? Orientamos comunicar à diretoria de controle interno, né? Indício de corrupção por meio do canal de denúncia, de ilícito, está disponível no próprio portal do Banco do Brasil. E isso é importante, que existe um sistema eletrônico também
de prevenção de conflito de interesse. Então, por exemplo, se você vai exercer uma outra atividade que é questionada, tá? E lá na ouvidoria também tem dentro um comitê de ética, perfeito? No comitê de ética, ele atua na prevenção de problemas éticos e investe em ações de educação, responde consultas e dúvidas de funcionários de como deve agir. Então isso é importante, que o comitê de ética ele tem característica preventiva. Comitê ou comissão de ética, tá? Ele é um parceiro do funcionário no dia a dia de trabalho. Perfeito, galera? Obviamente a gente sabe que quando a gente fala da ouvidoria interna, e obviamente muita gente fala assim, pô, professor, mas a pessoa que está denunciando, ela está registrada ali, né? Então ela está registrada. Sim, está registrada, mas ela vai ficar sob sigilo, né? Ela não vai ser exposta. Obviamente quem recebeu a denúncia, né, quem é o denunciado, não sabe quem é o denunciante. Mas a gente sabe que o Código de Ética também, ele tem uma característica muito interessante. Olha só, se você fizer uma denúncia sabendo que a pessoa é inocente, obviamente você está ferindo também um Código de Ética. Então, muitas das vezes o cara pensa assim, eu vou ganhar uma promoção. E não, o fulano que provavelmente vai ganhar a promoção. Então, eu vou lá e denuncio ele na ouvidoria, né? Eu faço relato alguma coisa que ele fez, dou uma florida na situação e mando lá para ouvidoria, né? Que vai analisar tudo, vai encaminhar para o comitê de ética. E aí, se você parar para pensar, a pessoa que denunciou, sabendo que ele é inocente, ela vai ser responsabilizada, perfeito? Então, é para isso que serve a denúncia e, obviamente, ser formalizada e saber quem é o denunciante, tá? Então, muitas das vezes, não pode ser de forma anônima, não pode ser sem saber quem está denunciando, né? Não tem essa característica, perfeito? Outro ponto também que é muito cobrado em prova, além dos princípios que eu vou falar, é essa parte aqui, ó, do propósito, visão e valores, perfeito? Então a gente tem esse conceito, quem já estudou a administração pública, né? A administração mesmo, quando a gente fala em missão, visão e valores, primeiramente, vocês confundem muito. Isso daí é muito cobrado e assim acaba dando mole o pessoal. Por quê? Porque a gente tem quando a gente fala assim, a missão, né? Por exemplo, uma padaria, gente. Para pensar agora. Uma padaria, ela foi feita para quê? Para vender pão. Essa é a missão, não é? Qual é a visão? Onde ela quer chegar? Então a padaria quer vender o melhor pão do bairro, né? Vender mais quentinho, vender bolo, ter variedade de pães, um monte de coisinha. Isso é a visão. Prezando sempre pela sustentabilidade. Aí vem a visão, o objetivo, né, social, tal, ela dá pão, doar pão para moradores de rua. Então, são os objetivos também. Tem muitos objetivos filantrópicos, né? As empresas buscam isso. Então, na hora da tua prova, e valores, gente, como ela vai utilizar, quais ferramentas ela utiliza para chegar nessa visão. Então, onde ela quer chegar não é a missão, é a visão. Só que, olha só, você estuda missão, visão e valores. Aqui, a gente vai apenas mudar o termo e botar propósito. Então, seria propósito, missão, visão e valores, tá? E o que é a missão do Banco do Brasil? Qual é a missão? Né? O que você pensa? Abrir conta, né? Dar cheque, fazer consignado. Não. Cuidar do que é valioso para as pessoas. Isso é bem subjetivo, né? Então, deixa eu sair aqui rapidinho, ó, porque está atrás de mim. Cuidar do que é valioso para as pessoas. O que é valioso? Não, gente, não pensa só em dinheiro, não. Pode ser a vida, né? Pode ser dinheiro? Sim, pode ser dinheiro também, claro.
pode ser a família. Então a gente tem seguro de vida, um monte de coisa, né? Produtos ali que prezam exatamente por esse conceito valioso para as pessoas. Esse é o propósito, essa é a missão do Banco do Brasil. A visão é onde ele quer chegar, ser a empresa que proporciona a melhor experiência para a vida das pessoas e promove o desenvolvimento da sociedade de forma inovadora, eficiente e sustentável. Se você reparar, ele dividiu. Primeiro, o objetivo empresarial, ser a empresa que proporciona a melhor experiência para a vida das pessoas. Essa é a primeira visão, é a visão, famosa visão empresarial. Perfeito? Mas a visão empresarial também tem a visão que? Social. Perfeito? Então, cuidado com isso na hora da prova, porque quando a gente fala em visão social, significa o seguinte, ó, promove o desenvolvimento da sociedade de forma inovadora, eficiente e sustentável. Então aqui ele está olhando para a sociedade, ele não está apenas pensando no banco, né? Mas ele está pensando na imagem do banco também, é o objetivo ligado à imagem social, perfeito? E a gente tem os valores. Quando a gente pensa nos valores, galera, aí vem aquelas palavrinhas-chave. Muitas das vezes vem assim, falando assim, qual o seu valor? O que você tem de bom? Se me perguntarem assim, Léo, o que é o teu valor? Eu vou falar, eu sou bonito, rico não, bonito também não. Eu vou falar simpático, carismático, né? Eu sou, sei lá, invento um monte de coisa, amoroso, legal, eu sou bom de bola, perfeito? Então, isso são os valores. Então, obviamente, o banco vai falar, ó, eu sou limpinho, eu sou bonitinho, eu cuido bem dos meus clientes, perfeito? Então, primeiro, ó, foco no cliente. Estamos sempre atentos àquilo que é valioso para os nossos clientes. Então, o importante é o foco no cliente. Inovação. Somos movidos pela inovação e agentes da transformação. Então, inovação tecnológica, não é? Então temos aqui também ética, adotamos a ética como fundamento da nossa prática empresarial. Senso de dono, gente, assumimos a responsabilidade por empreender soluções de excelência e atuamos com protagonismo. É exatamente pensar assim, na verdade, vocês não são apenas funcionários do banco, né? Senso de dono significa dizer que é o senso de ser o proprietário do banco. Você é o banco, você participa com o banco. Perfeito? Por isso que a gente tem a característica de você apenas não ser funcionário, você é um colaborador, você atua junto, né? Estamos juntos no mesmo propósito. Perfeito? Esses são os valores. Confiabilidade. Somos comprometidos com a transparência e a solidez de nossas ações. Eficiência. Otimizamos os recursos disponíveis para criar valor aos nossos públicos de relacionamento e o espírito público. Perfeito? Esses são os valores, tá? Cuidado para não confundir os valores com os princípios, perfeito? Então, vou falar aqui rapidinho respeito ao indivíduo, tudo, que é o primeiro conceito básico do Código de Ética, e vou fechar essa aula com exercício, tá? Se você gostou dessa aula, dá essa força aí, dá um like mesmo na aula, faz a inscrição no canal também, e eu vou estar postando aí, provavelmente vou fazer aí umas 3, 4 aulas falando do Código de Ética do Banco do Brasil, tá? E cada aula minha dura aí mais ou menos 30 minutos, perfeito? Que eu acho que é o tempozinho que de repente você tira e faz aí, eu também resumo um pouco, tá? E aí faço bem específico mesmo para o Código de Ética, para ficar bem legal. Respeito ao indivíduo, gente, obviamente o Código de Ética ele vem buscar ali o cuidado que a gente tem que ter com os indivíduos. Obviamente, quando a gente fala indivíduos, a gente está falando no sentido gênero, né? Obviamente, os clientes, os próprios funcionários, todos eles são indivíduos ali que tratam no seu respeito no ambiente de trabalho. E, obviamente, a gente sabe que a gente tem uma diversidade enorme de pessoas, né? Com culturas diferentes, perfeito?
E, obviamente, tem uma frase muito bonita até no Código de Ética, que é uma funcionária que coloca, falando para... Ela bota assim, entre aspas, para mim, ética é a semente, respeito à diversidade é o nosso fruto. Né? Então, a ética é a semente, é o que se planta, e, obviamente, respeito à diversidade é o fruto que gera. E quando a gente fala respeito ao indivíduo, respeitando a diversidade das pessoas que formam um ambiente de trabalho que mantém relacionamento com o Banco do Brasil. Encorajamos a cultura de respeito, repudiamos a violência, tá? Seja ela o assédio, seja ela a piadinha de mau gosto, o desrespeito, a ofensa física ou moral, tá? Então tudo isso daí, obviamente, tem que ter um cuidado, né, em relação a isso. O Código de Ética proíbe exatamente para buscarmos um trabalho digno, um ambiente saudável e relações de respeito e cordialidade, independente da posição exercida na organização. Perfeito? Cuidado com isso na hora da prova. Galera, botei aqui uma questãozinha, tá? Deu certinho aí, ó. Batemos até 30 minutos. Espero que tenham gostado da aula, tá? Qualquer coisa, se gostarem, comenta aí, deixa um like, dá uma força aí, dá uma moral, tá? Vamos lá, vamos para a questão aqui, ó. Questão... Opa, vou ter que sair da tela. Caramba, tem que sair da tela, ó. Questões estão, fácil. Acabou de estudar, filho, agora você tá se sentindo como? Monstro, né? O propósito do Banco do Brasil, o propósito é a missão. Aí, do Banco do Brasil é ser empresa que proporciona a melhor experiência para a vida das pessoas e promove o desenvolvimento da sociedade de forma inovadora, eficiente e sustentável. Ele errou, né, gente? Isso daqui é o quê? É a visão. Aí, ó, vou botar até um olho para você lembrar desse negócio na hora da prova, ó. É a visão, é onde ele quer, ó o raio saindo aqui do olho, ó. Entendeu? Onde ele quer o quê? Chegar. Então, marca falso nesse tribufo aqui. Foi? 2. O propósito do Banco do Brasil, ó, propósito do Banco do Brasil é cuidado que é valioso para as pessoas, certo? Se vier que é cuidar do dinheiro das pessoas, tá errado, tá, gente? Cuidado, hein? Que é valioso, não é do dinheiro das pessoas, não, tá? Verdadeiro. O Código de Ética foi elaborado pela Diretoria de Gestão da Cultura e de Pessoas e deve ser revisado em regra, olha aí, ó, a cada o quê? 5 anos. Opa! A cada o quê? 3 anos, meu Deus do céu. Aí, ó, bota aí, falsa, questão falsa, tá, gente? Tranquilo? Beleza? Maravilha? Então, fechamos a aula. Aí, bateu? Aí, 33 minutos, aí que maravilha, né? 33 minutos do suco, do puro suco do Código de Ética da primeira parte, né? Primeira parte. Então, aqui a gente viu o que é o corpo funcional, o conceito do Código de Ética, respeito ao indivíduo, propósito, missão e valores, tá? Isso daí, né? A alta administração a gente ainda vai falar um pouquinho da quarentena, governo, princípios, aí na próxima aula, princípios, honestidade, respeito, transparência e princípios da administração pública, para não confundir, tá? Então eu vou utilizar uma aula só para falar de princípios e aí vou também comentando outros pontos do Código de Ética, beleza? Então você que gostou aí da aula, tá? Não montei curso para o Banco do Brasil, essa aula é gratuita para todo mundo aí que quiser assistir, tá? A aula 2, agora realmente eu recebi informação, a aula 2 e a aula 3 vão ser exclusivas para membros do canal. Beleza, então a aula 2 e a aula 3 são aulas exclusivas para membro do canal, perfeito? Então se você quiser ser membro do canal e assistir a aula 2 e a aula 3, você pode ir lá ser membro do canal, dar essa força aí, dar uma ajuda e a gente deixar aí para vocês a aula 2 e a aula 3 e também exercícios inéditos que a gente vai fazer, tá? Um forte abraço e bons estudos!